Olá, turma. Eu sou o professor Samir, professor de Física, e trago hoje para vocês a nossa aula de número 2, que fala sobre o movimento uniformemente variado. Então, turma, como eu já falei para vocês, o movimento uniformemente variado, ele tem uma característica, e essa característica vai estar relacionado à sua velocidade. Ou seja, nesse tipo de movimento, a velocidade ela vai sofrer variações, ou seja, mudar com o passar do tempo. Essa nossa aula de número 2, ela vem falando sobre as funções horárias do movimento uniformemente variado. Iremos começar pela função horária da velocidade. Então, caros, toda vez que vocês se depararem com uma questão que envolva a função horária da velocidade dentro do movimento uniformemente variado, nós iremos utilizar a seguinte formulazinha: a velocidade final é igual à velocidade inicial mais ou menos a aceleração vezes o tempo. Samir, eu tenho que saber essa formulazinha? Infelizmente, sim. Mas como você pode guardar isso aí? Veja, vovô e vovó ainda trabalham. Repetindo, vovô e vovó ainda trabalham. Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais ou menos a aceleração vezes o tempo. Então, é a partir dessa função horária que você vai achar a relação entre a velocidade e o tempo dentro do movimento uniformemente variado. Uma observação importante que eu deixo aqui para vocês é que a velocidade ela pode ter um valor positivo ou um valor negativo, assim como a velocidade inicial. Essa velocidade inicial, ela também pode ser um valor positivo ou um valor negativo, assim também como a aceleração. Essa minha aceleração, ela pode conter também um valor positivo ou negativo. Apenas o meu tempo, ele não pode conter um valor negativo. Então observe, tanto a velocidade final, quanto a velocidade inicial, quanto a minha aceleração, elas podem ter valores positivos ou valores negativos. O meu tempo jamais pode ter valor negativo. Então vamos entender o que significa cada letrinha dessa. Então, o meu ver sozinho, quando vocês se depararem numa questão e essa questão tiver o ver, esse ver vai caracterizar a velocidade final de um móvel, tudo bem? O V ao lado do zero, V0, também que nós podemos encontrar nessa equação horária, é o que nós chamamos de velocidade inicial. O meu Azinho da fórmula caracteriza a aceleração. E o meu T da fórmula vai caracterizar o meu tempo. Então, cada letrinha dessa tem um significado. Nós temos a velocidade final, a velocidade inicial, nós temos a aceleração e nós temos o tempo. Lembrando novamente que a velocidade final, a velocidade inicial e a aceleração podem conter tanto os valores positivos quanto valores negativos. O meu tempo nunca pode ter um valor negativo, porque não existe tempo negativo, apenas positivo. Então vamos aplicar a função horária da velocidade em uma questão para que vocês percebam como isso acontece. Então vejam, o exemplo ele te fala assim: é dada a função horária da velocidade de um móvel e ele fala que essa função horária que foi dada nesse exemplo é v igual a 6 menos
2t. E ele ainda fala que essa função horária está no Sistema Internacional de Medidas. E aí te pede na letra A, determine a velocidade escalar inicial e a aceleração média do movimento. Então vejam só, cara, ele pede para você determinar a velocidade inicial e a aceleração que veio nessa função horária. A primeira coisa que você deve fazer é pegar a tua função horária que veio no teu exemplo. Vejam, V igual a 6 menos 2 vezes T. Essa é a nossa função horária. Observe que para eu achar a velocidade inicial e a aceleração nessa equação horária, eu vou pegar minha formulazinha de origem. V igual a V0 mais ou menos aceleração vezes o tempo. Então, vou colocar aqui embaixo. V igual a V0 mais ou menos aceleração vezes o tempo. Perceberam que agora ficou mais fácil? Observe que a minha velocidade inicial, ela vale quanto aqui? 6. E a minha aceleração, que é caracterizada pela letra A? Minha aceleração vale menos 2. Sabendo disso, vamos aqui identificar a nossa velocidade inicial. A velocidade inicial é 6. Como ele está no sistema internacional, é metros por segundo. E a minha aceleração, Samir? Aqui a minha aceleração. Ó. Quanto vale a minha aceleração? Menos 2. Como nós estamos utilizando o sistema internacional, a unidade de medida, metros por segundo ao quadrado. Então, essa foi a nossa letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, ele pede para você verificar se o movimento ele é um movimento acelerado ou se o movimento é um movimento retardado. E ele te deu os instantes, no instante igual a 1 segundo e no instante igual a 4 segundos. Então, ele quer que você verifique, tá, se esse movimento é um movimento acelerado ou um movimento retardado. Então, observe a primeira coisa aqui. Quando nós teremos um movimento retardado? O movimento retardado, ele é dado quando o sinal da velocidade for diferente do sinal da aceleração. Observe que aqui o sinal da velocidade é positivo, maior, ou seja, a velocidade é positiva, e o sinal da aceleração é menor, ou seja, negativo. Observe que os sinais são diferentes. Então, a setinha da minha velocidade, ela está voltada para a direita, e a setinha da minha aceleração está voltada para a esquerda, ou seja, sentidos opostos. Então, quando esses sinais forem diferentes, tanto para a velocidade quanto para a aceleração, nós iremos classificar sempre esse movimento como um movimento retardado. Por quê? Porque os sinais da velocidade e da aceleração são diferentes. Já quando os sinais da velocidade e da aceleração apresentam o mesmo sentido, observe que ambos estão para a direita. Isso caracteriza que a minha velocidade é maior que zero, ou seja, positiva, e a minha aceleração também é maior que zero, ou seja, positivo também. Então, toda vez que os meus sinais forem iguais, eu irei classificar esse meu movimento como um movimento acelerado. Tudo bem? Sabendo disso e fazendo esse resumo breve, vamos à questão. Então, vamos verificar se o movimento, no primeiro momento, no tempo igual a 1 segundo, ele é acelerado ou se ele é retardado. Primeira coisa que eu devo fazer é retirar a minha função horária que a questão deu. V igual a 6 menos
2 vezes t. Onde houver o t, eu vou substituir pelo tempo que ele me deu, igual a 1 segundo. Então, v, ele é igual a 6 menos 2 vezes... Quanto vale meu t? 1 segundo. Logo, a minha velocidade final, ela vai ser igual a 6 menos 2 vezes 1 é o próprio 2. Logo, a minha velocidade final, 6 menos 2, é igual a 4 metros por segundo. Observe agora. A minha velocidade aqui, ela é uma velocidade positiva. E a minha aceleração achada na letra A é o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Esses sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes, né? Então, se esses sinais são diferentes, eu estou diante de um movimento retardado. Tudo bem? Por que retardado, Samir? Porque o sinal da velocidade é positivo e o sinal da aceleração é negativo. Sinais diferentes, tá? Vamos agora verificar o movimento, mas agora para um tempo igual a 4 segundos. Então, vejam. Eu vou pegar novamente a minha função horária, v igual a 6 menos 2t. V é igual a 6 menos 2. Agora o meu t ele vai ser igual a 4. V é igual a 6 menos 2 vezes 4, que é igual a 8. Logo, a minha velocidade final, observe, esse meu 6 é o positivo e o 8 é negativo. Sinais diferentes, conservo o sinal do maior número, e esse maior número, nesse caso, é o 8 menos, e faço a subtração. 8 menos 6 é igual a 2 metros por segundo. Agora eu vou verificar se esse movimento ele é acelerado ou retardado, comparando o sinal da aceleração e o sinal da velocidade no qual eu achei. A minha velocidade é positiva ou negativa? Negativa. A minha aceleração é positiva ou negativa? Negativa também. Sinais iguais. Então, se esses sinais, tanto da velocidade quanto da aceleração, são iguais, eu vou classificar esse movimento como um movimento acelerado. Tudo bem? Então, vamos partir agora para a letra C. A letra C, ele quer saber em que instante o móvel ele muda de sentido. Então, toda vez que vocês perceberem essa palavra muda, isso significa que a velocidade final vai ser igual a zero. Por que, Sam? Digamos que eu tenho um carro, ele esteja em movimento no sentido para a direita, tá? Uma certa velocidade, e de repente ele muda de sentido. Mas para ele mudar de sentido, ele tem que parar, né? E depois mudar de sentido. Tudo bem? Então, quando ele muda de sentido, a velocidade sempre será igual a zero. Sabendo disso, vamos lá. Vou pegar minha função horária novamente, até o fim. V igual a 6 menos 2 vezes o t. Ele me disse que o carro muda de sentido, móvel, então V, a velocidade final aqui, nesse caso, é igual a zero. Então, nós temos 6 menos 2t. Observe agora. Eu tenho menos 2t no segundo membro, ou seja, depois da igualdade, e quero levar esse menos 2t para depois da igualdade, para ele ficar no primeiro membro. O que vai acontecer com esse sinal negativo? Esse sinal negativo irá ficar positivo. Então, tenho mais 2t igual a 6. Logo, o meu tempo, que é o t, é igual a 6. O 2 está multiplicando. Quando passar para o outro lado, passa dividindo. Logo, esse meu tempo será igual a 6 dividido por 2, igual a 3 segundos. Tudo bem? Então, essa foi nossa aula de número 2, relacionado a um assunto conhecido como movimento uniformemente variado.